Olá! Como é que vocês estão? Vão entrando, sejam bem-vindos à live. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Jaque manda um convite aqui pra gente, a doutora Jaqueline, pra gente poder te aceitar aqui na live. Olá, oi Marcelo. Minha amiga, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Esperando a Jaque mandar aqui. Vão entrando, pessoal, boa noite. Já que mandou o convite aí pra ti, eu não recebi. Eu acho que tu tens que dar para ela, não? Não. Ela, Deixa eu ver se na verdade, tem que pedir para participar. ela tem que pedir pra participar. Consegue mandar Tem um WhatsApp? aqui. Então, mas ela tá online, ela tá aqui. Pois é, manda um WhatsApp para ela só para ela dizer que ela tem que mandar, ela tem que pedir para participar. Mas ela tá online, ela tá me vendo, mas eu vou mandar aqui. Acho que ela deve estar procurando lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, por nos prestigiar. Vai ser um grande bate-papo, um assunto que traz muitas dúvidas, muitas incertezas, e a gente vai estar com uma pessoa espetacular. Doutora Jaqueline é enfermeira, é advogada, trabalha já na área da saúde há algum tempo. É Dá uma especialista. olhada, Marcelo, se você não recebeu o convite dela, que ela falou que ela já enviou. Tá dando como solicitação, aguardando. Amiga, para mim não chegou, Pra não. mim também não. Talvez já que sai e entra de novo. Procurando aqui, não. E para mim apareceu automático quando eu entrei, como tu já estavas ao vivo. Aparece para solicitar, né? É. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje uma temática super legal, super importante, né? Marcelo, agora não tá saindo o teu áudio. Não sei se você tá falando aqui com a gente. E no mute mesmo, porque Ah, usazinha aqui de 2 anos. ah, sim. Solicitei novamente, a Jaque está dizendo, amiga, nos comentários. Ué, gente. Que estranho. Como tu que entrou no da Moving, da Educa Moving, acho que tem que aceitar ela aí. Não, eu sei, mas eu tô. Não aparece nada. Isso que... Um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vê agora, Jaque, se vai. Eu mandei um convite para ti. Deu certo. Oi, Boa noite, sou a agora Jaqueline, deu. tudo bem? Boa Seja noite, tudo bem? bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Aceitar esse desafio, né? Vai ser um enorme prazer ter você conosco. Obrigado pela confiança de estar conosco nesse projeto. E tenho certeza de que vai ser magnífico esse bate-papo de hoje, porque é um assunto, talvez, das temáticas que mais nos perguntam, mais nos abordam.
Eu acho que disputa ali tete a tete com precificação essa questão dos aspectos que gera de fato muita dúvida, muita incerteza, né? E ninguém melhor do que uma pessoa que é da área do direito, mas que também é enfermeira, que está, né, consegue ter essa percepção do outro lado da ciência, do quanto a gente precisa estar blindado, precisa estar protegido, juridicamente falando, para que a gente possa prestar um serviço de excelência assistencial, mas excelência jurídica também. Eu sempre digo isso, para a gente não ter nenhuma surpresa ao longo do processo. Isso, com certeza, Eu acho Marcelo, que isso mesmo. começa se apresentando, acho, para as pessoas te conhecerem. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui presente nessa live, para todos os enfermeiros, todos os amigos, colegas. Bom, eu me chamo Jaqueline, como a Juliana já me apresentou. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina como enfermeira em 2012. Atuei por 5 anos na prática, na assistência, na atenção básica. E em 2016 iniciei também na Universidade Federal de Santa Catarina meu curso de Direito. E atualmente eu acabo conciliando essas minhas duas formações e atuando bastante na área da saúde, tanto na área processual quanto na área de assessoria e consultoria. Então, já conheço a Juliana desde 2009 e quando ela me falou sobre esse projeto de fazer esse curso com esse passo a passo para o enfermeiro que quer empreender, eu falei, com certeza eu estou nessa parte de orientação jurídica, dessa assistência, que é uma área que realmente é muito nova, porque o empreender na enfermagem, ele é muito novo, né? Há alguns anos atrás, o enfermeiro, ele terminava sua graduação e ia prestar concurso público, que era muito atrativo, ou então ia atuar na assistência na área privada. E hoje não. Hoje a gente vê que o crescimento do enfermeiro que empreende, ele é muito grande e tem muitas implicações jurídicas nesse sentido, né? Então, realmente, como o Marcelo falou, é uma das áreas que traz mais dúvida para o enfermeiro e é ótimo que tenha esse módulo no curso da Moving, que vai ajudar bastante a tirar essas dúvidas e a situar o profissional de enfermagem que quer empreender, mas com segurança jurídica. Perfeito, né? A doutora Jaqueline, né, ela dá aula, né? A gente tem no nosso curso, que em breve nós vamos lançar o nosso curso Empreender, e o módulo dos aspectos jurídicos, das questões jurídicas, é ela que dá, e eu estava no dia da gravação. E ela estava falando todas as coisas que são importantes, de documentações e contratos, e eu fiquei tipo, meu, me deu um negócio pra caramba, será que eu tô regular dentro do meu negócio? Eu falei pro Marcelo, eu tô apavorada, porque são tantas informações importantes, são tantos detalhes, são tantas coisas que é importante mesmo, né? Que é bem como a doutora Jaqueline falou, essa questão do enfermeiro começar a empreender agora, da gente não estar preparado para isso na faculdade, e de que sim, a gente pode ser processado. Ah, não tem nenhum processo contra o enfermeiro, porque os enfermeiros não estavam empreendendo, mas vai ver quantos processos médicos existem, né? Eu acho que a importância de se prevenir, né? E através disso é com o advogado, através da parte jurídica, com certeza. Exatamente, como você falou, Juliana. O enfermeiro, ele até então não lidava muito com processos contra ele como profissional, porque quase não empreendia. Então, como o enfermeiro ele trabalhava no setor público, no setor privado, quando tem algum processo pela atuação desses profissionais, quem responde não é o enfermeiro, quem responde é o hospital, quem responde é a clínica. E depois, se o hospital quiser, ele entra contra o enfermeiro. Mas, primeiramente, quem vai indenizar um paciente que sofreu algum dano é o hospital em si. Já o enfermeiro que atua de forma liberal, não é assim. Quem responde primeiro é o enfermeiro, né? E ele vai responder. Na verdade, o enfermeiro ele pode responder de diversas formas. Pode responder penalmente, pode responder de forma tributária, que é em relação aos tributos, aos impostos, pode responder de forma administrativa.
E uma das mais importantes é a responsabilidade civil, que ela vai provocar o dever de indenizar. Então, se o enfermeiro ele atuar dentro do seu processo de assistência da enfermagem, com negligência, com imperícia, com imprudência, seja no atendimento domiciliar, na sua clínica, no seu consultório particular, ele vai acabar tendo que indenizar um paciente que eventualmente entrar com um processo contra ele. E o que é esse indenizar? Vai ter que indenizar materialmente e até, em alguns casos, pagar o que a gente conhece como dano moral, sabe? Então, dentro da prática do enfermeiro, que já é tão difícil de empreender, você ter que enfrentar um processo e gastar com isso, gastar com advogado, gastar com indenização, isso pode quebrar o seu negócio, né? Então, é muito importante que no seu dia a dia você seja prevenido em relação a situações que possam gerar um processo contra você. Para você não ter que futuramente arcar com indenizações, com ter que pagar dano moral, ter que pagar dano material. Então, isso é super importante. Porque a gente vê que sim, tem muitos processos contra médicos, mas já existem processos contra enfermeiros que estão empreendendo de forma liberal. Ah, Jaqueline, deixa eu te já fazer uma começou a aparecer, então. é, Isso é uma coisa importante, bem importante que você traz. Inclusive, a gente, na hora que vai fazer o nosso planejamento, né, para montar o nosso negócio, planejamento financeiro, é uma das coisas que a gente pouco valoriza, né? Até a questão, por exemplo, a gente tem um contrato social para a abertura da empresa, do CNPJ, mas o contrato de prestação de serviços com o cliente a gente não se preocupa, né? E assim, tem hoje o Código de Defesa do Consumidor, né? Você está vendendo um serviço, vendendo um produto, e ele tem direitos enquanto consumidor, né? Inclusive, a gente não precifica essa assessoria jurídica, né? Isso não entra dentro dos nossos custos. A gente só lança a mão disso, ou vai se preocupar com esse custo quando a gente precisa lançar a mão dele. Hoje, inclusive, já tem até seguradora, né? Que você pode contratar para uma situação dessa mais especial. Mas, assim, na sua prática cotidiana, ficou muito claro de que o enfermeiro pode ser responsabilizado pelas atitudes profissionais. Mas assim, o que você traria assim de uma maneira muito resumida, muito sintética para a gente, como uma segurança, assim, o que a gente poderia fazer ao empreender, né, se minimizar esse risco, sabe, de você ter que enfrentar esse tipo de situação danosa para o paciente, claro, mas um dano também que é para você, né, para responder juridicamente. Exato, Marcelo. Existe na área do direito um termo que a gente chama de compliance. E o compliance é justamente você atuar, pautar o seu negócio, a sua empresa, a sua atividade profissional de acordo com as regras, com os regulamentos, com os códigos de ética. Então, você, como enfermeiro, tem que estar muito atento a toda a legislação. É muito importante. A lei do exercício profissional, as resoluções do COFEN, pareceres, tá? Muitas vezes existe uma lacuna na nossa atividade, na atividade profissional do enfermeiro que pode ser solucionada pedindo um parecer para o Corem, pedindo um parecer para o COFEN. Então você tem que pautar a sua atividade, a sua empresa de acordo com com essa legislação. Por quê? Porque você diminui os riscos de sofrer um processo judicial. Ou, no caso de sofrer um processo judicial, você atuando com essas boas práticas, você diminui o risco de ter uma sentença desfavorável. Então, é isso, você tem que atuar, você tem que ter conhecimento dessa legislação e sempre atuar de acordo com ela. Sempre buscar uma atuação correta, uma atuação com boas práticas dentro da legislação para minimizar esses riscos. E aí, dentro dessa atuação, você tem vários documentos, vários termos dos quais você pode utilizar. Sempre, claro, eu aconselho uma assessoria, uma orientação jurídica, porque o advogado, ele tem principalmente o advogado que atua na área da saúde, ele tem um olhar especial, né? Porque ele conhece o que está acontecendo lá no tribunal, o que os juízes estão decidindo quando chega um processo lá para eles, o que eles decidem. Então,
o advogado tendo esse olhar, ele vai olhar para o seu negócio de enfermagem, sendo ele especialista em saúde, e vai te orientar a como pautar a sua prática no dia a dia. Perfeito. Interessante mesmo. Eu passei por uma situação bem complicada e se eu não tivesse atuando na esteira da lei, como a gente costuma dizer, respaldando todas as resoluções do Conselho Federal, com os pareceres do Corém, a própria lei do exercício profissional, eu teria me dado muito mal, porque assim, eu fui citado num processo, olha só, o Conselho Federal de Medicina processou o Conselho Federal de Enfermagem, alegando que enfermeiro não pode prescrever curativo, não pode fazer desbridamento de feridas. E aí eles me citaram no processo, printaram o meu Facebook e colocaram assim, enfermeiro, dermoterapeuta, dermatológico, eu não lembro qual era o termo, não pode realizar desbridamento de feridas. E aí um belo dia, cheguei na minha clínica para trabalhar, tem lá embaixo da porta uma intimação para eu comparecer na delegacia. Olha só, o nível da coisa, né? E aí eu achei até que era um paciente processando, e sei lá, porque estava insatisfeito com o serviço, alguma coisa parecida. Só dizia que era para eu comparecer, lá a presença de um advogado, até a delegacia. E fui quando eu cheguei isso, né? Era essa denúncia e tal, e tinha sido citado, e o delegado me perguntou: o que você faz, qual é a sua formação? E aí já fui abrindo. Eu também sou parecerista do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Pará, e na época fui abrindo todas as resoluções do exercício profissional, mostrei o protocolo assistencial da minha clínica, que tá registrado, e aí o delegado disse: nossa, é um absurdo isso, briga de assim, eu estou aqui perdendo meu tempo, mas assim, eu só foi tranquilo o processo, porque como você falou, porque eu parei para conhecer, para estudar, para entender todas as leis, porque eram contra mim, era dado. Agora, se de fato eu estivesse fazendo alguma prática que não está regulamentada, não, né, eu poderia ser penalizado. E depois foi bom para mim, porque eu acabei processo de medicina e fui indenizado por danos desmoralizados perante um processo que eu não tinha culpa. Então, trabalhar na esteira da lei é extremamente importante e ter o sistema COFEN-Corens como importante, porque se existe uma lacuna, uma coisa que você não sabe, não tem certeza, se você pode ou se você não pode, você pode provocar o Corém da sua jurisdição e ele emitir um parecer técnico, né? Isso ajuda bastante. Sim, exato. Nunca o enfermeiro ele nunca deve atuar com insegurança. Não com insegurança, se pode ou não pode fazer aquele procedimento, aqueles que ficam ali no limiar entre o procedimento de enfermagem, o procedimento médico, pede um parecer para o seu conselho regional e atua, então, de mão desse parecer, né? Isso é muito importante. Nossa, essas temáticas assim são assim é que assim hoje em dia eu vejo tanto colegas meus enfermeiros que estão aí atuando na amamentação, furinho de orelha, até mesmo tratamento de feridas, usando termo de consentimento pronto, contrato pronto, só mudando ali a logo, ou colocando o nome da empresa e não tem nem noção das implicações que isso pode causar, porque você poderia explicar, doutora Jaque, o que acontece se por acaso você for processado e o seu termo de consentimento seja esse pronto aí que as pessoas pegam na internet? Claro, essa é uma temática muito importante, Juliana, porque eu costumo falar para os meus clientes que eu assessoro que termo de consentimento genérico do Google é igual não ter termo de consentimento. É exatamente a mesma coisa se chegar um processo contra você para um juiz, tá? Por quê? Como o Marcelo já comentou, a atividade do enfermeiro que presta um serviço de saúde, ela incide sobre ela o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? E um dos artigos lá do Código de Defesa do Consumidor fala que o paciente ele tem direito à informação, tá? E é aí que entra o termo de consentimento livre e esclarecido, tá? O que o termo de consentimento livre e esclarecido ele é para o paciente? Ele é a informação do paciente, tá? O paciente ali ele tem ciência de todos os benefícios e riscos que envolvem o seu tratamento, tá?
Então, se você pega um termo de consentimento genérico na internet e porventura seu tratamento venha a dar errado, acontecer alguma coisa, o paciente entre com uma ação judicial contra você, esse termo ele é invalidado, tá? Ele não existe. Por quê? Porque ele não foi específico. Ele não está orientando, não está informando o paciente sobre aquela situação específica dele, tá? Por exemplo, eu tenho algumas clientes que são enfermeiras estetas. E para cada termo, elas não têm só um termo de consentimento, elas têm vários termos de consentimento. Por quê? Porque eu quero saber o produto que ela usa na técnica tal. E eu vou fazer um termo de consentimento livre, esclarecido, com base nas reações adversas que aquele produto pode dar, que aquela técnica pode dar, tá? E outra coisa importante, muitos termos de consentimento que a gente pega na internet, eles omitem as informações ruins, tá? As informações que podem assustar o paciente. E isso é totalmente ao contrário do objetivo do termo de consentimento. Ele tem que informar ao paciente dos riscos que envolvem, que aquela prática envolve, tá? Enfermeiro que faz atuação em curativo, em ferida, tem que informar o risco daquele procedimento não dar certo, daquele procedimento causar uma cicatriz, tá? E isso não pode ser escondido do paciente, então tem que ser específico, tem que considerar no enfermeiro que atua com curativo o tipo de cobertura que ele utiliza, tá? As comorbidades do paciente, então ele tem que ser específico para aquele paciente. E outra coisa, não pode ser um termo de consentimento que você entrega ou no começo da consulta, ou antes da consulta, no final do procedimento e fala, assina aí. Não é assina aí, tá? Porque o enfermeiro tem que sentar com o paciente, não olhar cláusula por cláusula, mas as cláusulas mais importantes. Olha, você está consciente desse risco? Você sabe que isso pode acontecer? O tratamento é para isso e para isso. O objetivo é chegar nesse resultado, mas pode ter tal intercorrência. Isso depende de você como paciente também. Então, tem que conversar, explicar, deixar muito claro para o paciente e tem que ser assim, ó, assinado. O paciente assina na sua frente, você assina na frente do paciente e esse termo de consentimento fica uma via para o paciente, uma via para você, uma via no prontuário, tá? E se eventualmente acontecer alguma coisa que precise de uma ação judicial, quem tem que comprovar que deu o termo de consentimento, que explicou tudo, que esse termo está no prontuário, é o enfermeiro, não é o paciente, tá? Então, por isso que você tem que pautar a sua prática toda no sentido de deixar tudo bem claro para o paciente, tá? Então, termo de consentimento que é pego do Google, que é genérico, ele não vale, ele não existe. Se você está pautando a sua prática com segurança, em termo que você tirou da internet, é porque você nunca precisou se valer de um termo de consentimento. Porque o dia que você precisar, você vai ver que aquele termo ele não era juridicamente válido. E acho que a gente pode aproveitar essa temática para falar de quais documentos que é importante, né? Quais são os documentos que são importantes ter para empreender na enfermagem? Então, nesse sentido de atuação com o paciente, claro, o termo de consentimento ele é um dos mais importantes. E é utilizado, ele é juridicamente importante, né? O prontuário do paciente, ele é um documento muito importante. Tem resolução do Corém falando sobre as anotações do enfermeiro, do profissional da enfermagem, no prontuário, que pode ser um prontuário de papel, um prontuário ou um prontuário eletrônico. Fala sobre a assinatura, tem que ser uma assinatura digital, não pode ser uma assinatura eletrônica, tá? Como que esse prontuário deve ser guardado. Então, o prontuário, tudo que tem que ser anotado no prontuário, anamnese, exame físico, as condições do paciente. Então, o prontuário é um documento, por excelência, um documento importantíssimo, tá? E em uma ação judicial, por exemplo, é o prontuário que vai sofrer uma perícia para avaliar a atuação do profissional da saúde. Então, termo de consentimento, o prontuário, plano de tratamento é super importante para você estabelecer com o seu cliente as suas expectativas e as expectativas dele, tá? Um documento importante também. E dentro daquele termo que eu citei inicialmente, de compliance, de
pautar a sua prática de acordo com regras, com regulamentações, boas práticas, a gente aconselha também, muitas vezes, nas assessorias, a ter outros documentos, como o termo de consulta, inicialmente. O enfermeiro, nesse sentido de ter muita dificuldade de precificar, às vezes porque tem medo, já no termo de consulta você vai deixar claro, olha, consulta é dia tal, hora tal, pode ter tantos minutos de atraso, de tolerância, o valor da consulta é tal, tá? Tem uma resolução também do COFEN que fala sobre os honorários do enfermeiro, tá? O valor é tal. Se a gente fechar um plano de tratamento é abatido ou não é abatido. Então, isso tem que ir deixando muito claro toda a prática assistencial da enfermagem. O pós também é muito importante. O paciente terminou o seu tratamento, seja tratamento estético, tratamento de feridas, né? O que que esse termo de pós-procedimento ele vai te dar de segurança? Você vai entrar em contato com o paciente. Oi, tá tudo bem? Pelo WhatsApp, por exemplo. Oi, tá tudo bem? Como você tá depois do procedimento? O paciente vai te responder se ele tá com dor, se ele tá bem, se ele não tá. Tudo isso fica registrado e você pode utilizar futuramente. Um paciente pode entrar com um processo e dizer: olha, eu não tive assistência nenhuma da enfermeira, do enfermeiro, depois que terminou o tratamento. E você tem como provar que sim, você deu assistência, você estava ali presente naquele momento, você orientou o paciente, deu as orientações, né? As orientações pós-procedimento, pós-consulta. Quais são as orientações? É importante que o paciente siga as orientações, né? Então, esses são documentos importantes que você deve utilizar para demonstrar, para deixar bem claro que você tem uma prática, uma prática na assistência segura juridicamente, tá? Algumas atividades que envolvem o uso da imagem, é importante o termo de uso de imagem. Então, tudo isso são documentos que, com certeza, uma assessoria jurídica ela vai te deixar bem mais segura juridicamente. E se o paciente, ele não. Você vai lá, você deu as orientações de tratamento, por exemplo, em feridas, é bem comum isso, né? Da gente falar, tem que fazer as trocas das coberturas secundárias, aquela coisa toda, e o paciente não seguir. Você vê que aquilo não está evoluindo, tem como você, tipo, cancelar, demitir esse paciente, falar assim, não, eu não. Vamos interromper aqui o tratamento. Tem como se prevenir judicialmente com isso? Fazer algum documento jurídico com relação a isso? Um documento muito importante antes de você começar a aplicar um tratamento num paciente é o contrato de prestação de serviço, tá? O contrato de prestação de serviço de saúde. E ele tem várias cláusulas que são importantes, né? O objeto desse contrato é prestar serviço de assistência à enfermagem no tratamento tal e tal, o período que ele vai durar, quais são as suas obrigações enquanto enfermeiro e quais são as obrigações do paciente enquanto seu cliente. Porque a gente sabe que num tratamento, o enfermeiro é responsável por uma parte e o paciente ele é responsável por outra parte. Ele tem que, muitas vezes, como a Juliana citou, num tratamento de feridas, tem que cuidar da alimentação, o ambiente é importante, né? As trocas de curativos são importantes. Então, você deixando essas cláusulas bem claras no contrato, você pode colocar uma cláusula de rescisão lá no finalzinho do contrato. Olha, se uma das partes quebrar as obrigações aqui do contrato, pode rescindir esse contrato e daí especificar bem certinho os motivos. Então, é possível sim você demitir o seu paciente se ele quebrar alguma cláusula do contrato de prestação de serviços. Isso também é bem comum na estética, né? De querer cobrar um resultado, mas não faz uma dieta, não faz uma atividade física, né? E a frustração do corpo e querer cobrar muito isso, mas não ter a parte do paciente. Então, isso é uma temática, assim, bem importante, né? E o atendimento domiciliar, home care, né? As pessoas acham assim, geralmente a maioria das pessoas, principalmente na parte de feridas, começam com atendimento domiciliar, né? E aí tem aquela questão de, tu faz atendimento domiciliar, não tem necessidade desses documentos, é só se eu tiver algum espaço, um consultório, uma clínica, e não é assim que acontece, né? Quais são as implicações jurídicas de tudo isso? O enfermeiro que está atendendo domiciliar. Isso. Isso, Juliana. O enfermeiro que começa atendendo domiciliar, né, no home care, às vezes como uma complementação de renda, alguma coisa, até decidir ir para o empreendimento na enfermagem em si,
ele muitas vezes leva nas pernas, como a gente fala, né? E não existe diferença nenhuma entre você atuar dentro de um consultório, dentro de uma clínica e atuar home care. Então você tem que ter os mesmos cuidados, os mesmos documentos, você tem que ter prontuário. Inclusive, muito importante na atuação do home care, algumas cláusulas referentes ao ambiente que o paciente se encontra, porque muitas vezes pode interferir no tratamento. E também o raio de distância, por exemplo, que você fecha um contrato com o paciente, por exemplo, você é enfermeira aqui na região da Grande Florianópolis. Você mora em Canasvieiras e você atende um paciente em São José, por exemplo. Você precifica a sua oferta de serviço de acordo com esse raio de distância que você utiliza para ir até a casa do paciente. Então é interessante ter uma cláusula num contrato falando que esse é o raio que você vai percorrer, porque às vezes o paciente, hoje eu estou na casa do meu filho aqui em Tijucas, né? Para quem não é daqui de Santa Catarina, é muito mais longe do que São José. Então você vai gastar combustível para ir até lá em Tijucas, e isso não estava na sua precificação, tá? Então, são coisas que, além de todos os documentos serem importantes também no home care, ainda há outras cláusulas mais específicas do home care, né? Então, sim, o enfermeiro ele costuma deixar isso de lado e ele não deveria deixar isso de lado. Inclusive, muita atenção em relação a prontuário, tem que ter o prontuário, seja o prontuário de papel ou o prontuário eletrônico, e não deixar para depois, vou preencher depois, né? Vou lá atender o paciente, vou preencher depois, muito depois. Você vai acabar esquecendo de dados importantes, específicos daquele tratamento e que podem vir a te fazer falta depois. Isso aí é bem importante, né? Se você não tem um prontuário eletrônico, então que você tenha um prontuário, né, de papel, manual, mas que você faça esse registro do paciente, né? Que também que você faça o processo de enfermagem. Até saiu uma resolução agora quentinha, né? Que praticamente tirou a SAI saiu e agora virou tudo uma coisa só. Não é que ela saiu, ela incorporou, virou tudo só o processo de enfermagem. Uma SAI que Uhum. saiu recentemente, essa semana, uma resolução que saiu, mas reforçando a importância de fazer o registro de enfermagem, né? E principalmente, como você falou, né, para ter uma proteção jurídica, caso, né, seja questionado, é isso que vai ser avaliado. Então, além dos termos e tudo mais, o termo de consentimento, é o prontuário que vai sofrer uma perícia. Então, é extremamente importante. E tem até, já perguntaram aqui, que eu já vi aqui, o pessoal está perguntando do antes e depois, se pode ou não pode postar foto de antes e depois na internet, nas redes sociais. Essa é uma pergunta que É eu recebo muito, clássica, né? principalmente com as minhas clientes que atuam na área da estética, né? O antes e depois, ele chama muito atenção, né? E os enfermeiros, os profissionais que atuam na área da estética, eles ficam com dúvida se pode postar antes e depois. Primeiro, existe uma resolução do COFEN que fala sobre o uso de mídias sociais pelo enfermeiro. Então, o COFEN, eu entendo que ele é muito atualizado e liberal nesse sentido do enfermeiro usar as mídias sociais. O COFEN, ele entende que é um recurso muito importante atualmente para promoção, para divulgação do trabalho, e ele autoriza, então, o enfermeiro a ter seu perfil profissional, atuar nas redes sociais e traz algumas regras específicas para isso. Então, para o enfermeiro que tem um Instagram, que tem um Facebook, alguma outra mídia social, é muito importante que se identifique, tá? Com o seu nome completo, com o número do seu Corém, com a sua formação, se é enfermeiro ou se é técnico de enfermagem, e também, no caso de ser especialista, colocar a sua especialidade. E importante lembrar que só pode colocar especialidade se a sua especialidade está registrada lá no seu Corém, tá? Então, isso é uma das primeiras. Um dos aspectos importantes dessa resolução do COFEN. Aí a gente entra na questão do antes e depois. Posso postar foto do meu paciente, do resultado do procedimento, do antes e depois? Pode.
E aí, quando eu falo que pode durante as minhas assessorias, todo mundo me olha e fala: pode? Como assim? Mas o dentista não pode? O médico não pode? O dermatologista não pode? Bom, CFM, o Conselho Federal de Medicina, não permite. O Conselho Federal de Odontologia não permite. Ainda, tá? Já tem muitas ações de médicos, principalmente dermatologistas, que conseguiram liminar para poder usar antes e depois Inclusive, nas os suas redes médicos, eles sociais. estão postando, eles já estão podendo, pelo que eu soube, recentemente eles estão Eles estão postando. se pautando em uma liminar que concedeu esse direito a um médico, se eu não me engano, de Goiás ou de Minas Gerais. Então, eles estão se pautando nesse sentido, né? Ah, E o mas não tem enfermeiro, uma resolução, achei que já tinha. a resolução ainda não autoriza. Mas nós já temos uma resolução de enfermagem que autoriza o antes e o depois, que autoriza a publicação do resultado. Porém, eu preciso ter uma autorização expressa do paciente permitindo esse antes e depois. E outra coisa, eu nunca posso identificar esse paciente, tá? Então, dois aspectos que eu diria para tomar muito cuidado. Fazer o termo de uso de imagem para esse paciente e conversar com ele, pedir que ele assine e ter isso no seu prontuário, tá? Outro aspecto importante, cuidado com repostar um story do seu paciente, porque daí você está identificando o seu paciente, tá? Então, são esses detalhes que a gente orienta a tomar mais cuidado e sim, pode postar isso depois. O que fala lá no artigo, se não me engano, no artigo 4º da resolução que eu tô mencionando? É vedado ao enfermeiro postar antes e depois, salvo com expressa autorização do paciente. Então, se você tem a expressa autorização do paciente, você pode sim postar antes e depois, principalmente para estética, isso é muito importante. Pode postar o resultado do seu tratamento de home care, do seu tratamento de ferida, não tem problema, você não pode identificar esse paciente, tem que ter o termo de autorização de uso de imagem. E até falando desse assunto agora, eu me lembrei de outra coisa super importante, quando falo assim, pode postar resultado, né? Principalmente para estética, isso vale muito. O paciente que te procura na estética, ele te procura buscando um resultado. Mas é obrigação sua conseguir esse resultado do jeito que o paciente quer? Não é obrigação sua, né? Você tem que aplicar a técnica correta, conseguir um resultado, mas não. O paciente às vezes chega no consultório do enfermeiro esteta querendo a boca da Angelina Jolie. E, né? O que é a boca da Angelina Jolie para você? O que é para o paciente, né? Então, é muito importante no seu termo de consentimento livre e esclarecido deixar claro que você não é obrigado a conseguir esses resultados estéticos que o paciente almeja, tá? E também no seu contrato de prestação de serviço. Conversar isso bem com o paciente, tá? É, e documentar isso, tá? Uma coisa que também é bem importante é que também se o paciente, mesmo ele assinando esse termo de imagem, se ele decidir tirar, ele pode tirar, né? Exatamente, Juliana, exatamente. O paciente ele autoriza o profissional a utilizar a imagem dele, mas a qualquer momento, se ele quiser revogar essa autorização, ele não precisa justificar, ele não precisa nada, ele tem esse direito. Isso aí também é bem importante, né? Eu conheci uma colega enfermeira que ela estava brava porque depois de 2 anos a paciente pediu para retirar, porque não queria mais estar vinculada, e ela, não, já assinou o termo e tal. Eu falei, não, não, o direito é dela, o corpo é dela, e mesmo ela assinando o termo provisoriamente, depois ela pode ser retirada. Então, isso rendeu até o processo, né? Então, é bem importante essa questão, né? De lembrar que o corpo do paciente é dele, e é ele que tem que autorizar, né? Exato, é. Eu diria que 3 documentos super importantes, assim, dessa live toda. É o que eu não poderia esquecer. 3 documentos super importantes. O prontuário, tá? E até é super importante você destacar no prontuário do paciente alergias que ele tem, comorbidades, se ele faz tratamento com outros profissionais que possam interferir na sua conduta, tá? Então, o prontuário, com certeza.
o termo de consentimento livre e esclarecido e esse termo de uso de imagem. E como a gente falou, o termo de consentimento específico para aquele paciente. Eu tive, por exemplo, uma cliente. Hoje a enfermagem ela tem atuado muito na estética, né? E um dos procedimentos que alguns enfermeiros vêm fazendo é a tal da micropigmentação de sobrancelha. E olha só o caso que eu tive. Eu tive uma cliente que me procurou, uma cliente que fez a micropigmentação com um enfermeiro já há um tempo. E ela me procurou porque ela estava tentando tirar essa micropigmentação e ela não conseguia. Ela já tinha feito várias sessões de laser, 15 sessões de laser com diversos profissionais, inclusive dermatologistas, e não estava saindo. E tentou conversar com a profissional que fez o procedimento, a profissional assim não agiu com corretamente. E então essa cliente me procurou e me perguntou se era possível entrar com um processo contra a enfermeira que fez o procedimento, pedindo dano material com tudo que ela já tinha gasto com essas sessões para tentar tirar a micropigmentação, que são sessões caríssimas, tá? Além disso, dano moral, porque ela estava se incomodando muito, e dano estético, porque ela também era uma profissional liberal da saúde, uma dentista, e ela tinha que se maquiar toda a vida para sair de casa, porque tinha que esconder aquela sobrancelha feia que estava causando dano à imagem dela. Então, eu entrei com o processo. Pedi bastante de dano moral, bastante de dano material e bastante de dano estético. E olha só por que a gente ganhou o processo. Um dos motivos, claro, a enfermeira não tinha termo de consentimento. Não tinha nenhum termo de consentimento falando, por exemplo, dos riscos. Ah, pode ser que esse pigmento ele não saia, pode ser que esse pigmento ele mude de cor, né? Pode ser que esse pigmento demore para sair. Ela não tinha um consentimento, muito menos um consentimento que informasse os riscos. Então, a sentença do juiz foi mais ou menos nesse sentido. Sim, você vai ter que pagar dano moral, dano estético e dano material, porque em nenhum momento você pautou a sua assistência dentro da enfermagem estética de acordo com as regras adequadas de ter um termo de consentimento e informar para o paciente que isso poderia acontecer. Porque durante o processo, a enfermeira ela argumentou: ah, mas isso pode acontecer com o pigmento. Eu usei o pigmento tal e o pigmento tal pode acontecer isso, mas em nenhum momento você informou para sua paciente. E no Instagram da enfermeira falava lá: esse é um procedimento que dura de 8 a 12 meses. Não durou de 8 a 12 meses na minha cliente, durou anos na minha cliente, com tentativas de tirar sem sucesso. Então, o termo de consentimento, ele é importante, muito importante, é um desses 3 documentos que eu diria para utilizar. E sempre bem claro, assinado pelos dois, porque dever de informação é o que os juízes consideram na hora que eles vão olhar um termo de consentimento. Uma outra coisa que está sendo bem alta é as mentorias, né? Mentoria VIP, né? Dos enfermeiros fazendo com outros colegas de estética. É bem comum. E aí também é importante, né? Ter um documento jurídico com relação a isso, né? Exato. As mentorias, elas são atividades educacionais, né? Você tem a parte teórica, a parte técnica em pacientes modelo, geralmente. E é muito importante que você tenha um contrato de prestação de serviço educacional com os alunos que vão fazer a mentoria com você, tá? E principalmente no sentido de que resultados você vai obter ali com aquela mentoria, geralmente naquele final de semana ou naquela semana que, que você acordou com o enfermeiro, né? Então, com o profissional que está dando a mentoria. Então, é um contrato de prestação de serviço educacional, que tem a parte teórica, a parte técnica. Você vai colocar lá uma cláusula, qual que é o objeto, né? O objeto é dar essa mentoria através de aula teórica, de aula prática em tantos pacientes, né? Quais são as obrigações do profissional que está dando esse curso, quais são as obrigações do cliente que está comprando e que vai receber esse curso, né? E é muito importante. E durante a mentoria, que geralmente se utilizam de pacientes modelos,
você também tem que dar o termo de consentimento para esses pacientes. E bem Paciente modelo explicado, não né? tem, Porque não, paciente modelo ele não tem diferença nenhuma para um paciente normal, tá? É só um adjetivo que coloca lá, muitas vezes para ter um custo reduzido, né? Porque vai trabalhar com profissionais que estão aprimorando a técnica, mas juridicamente não tem diferença nenhuma. É o paciente e o paciente modelo, tá? Então, usar o termo de consentimento de igual forma. e eu acho que é até mais perigoso, né? Porque você vai estar colocando o paciente na mão do aluno que você está fazendo tratamento que pode errar. Então tem que ser um termo de consentimento muito bem explicado nessa questão, né? Isso, de deixar uma cláusula lá que o procedimento foi feito durante uma mentoria, né, claro, com o profissional habilitado para tal, né, mas que como a gente falou, tem que deixar o paciente ciente dos riscos. Então, esse é um risco, né? Por isso que eu digo, não tem diferença, paciente modelo, não tem diferença, usa o termo de consentimento específico para aquela situação. Eu acho que fica claro que a importância de ter sempre um contrato, né? Uma outra coisa que também é muito comum na nossa área é as parcerias, né? Quando você fecha parceria, né, com outro colega enfermeiro, até com outros colegas médicos ou outros profissionais, a importância de ter um contrato e não ser só de boca, né? Isso. Isso é muito importante. Isso. Amigos, negócios à parte. Muitas vezes a gente fecha parcerias com colegas, enfermeiros, né? Naquela situação em que tá tudo bem, tudo ok, aparecendo qualquer rusga ali, pode dar problema para um ou para outro. Então, é muito importante sempre utilizar de contratos de parceria, né? Deixar as cláusulas certinho, qual é a parceria que está sendo feita, as obrigações de cada um, quando que pode rescindir esse contrato, tá? Para ter essa segurança jurídica. É muito importante. Não só na parceria, como também na locação, né? Divisão de consultório, né? Isso também Isso. isso é bem importante, porque você vai estar lá alocando e muitas vezes pode ter complicações até de processos, né? E porque vocês estão usando o mesmo espaço e não tem a ver com você, tem a ver com outro profissional. Então, ter bem explícito isso no documento também é bem importante, né? Isso, exatamente. Por isso que é importante todo documento ser muito específico e o seu advogado, o seu assessor, ele sentar com você e analisar como que é a sua prática. Por isso que é importante um advogado que tenha experiência na área da saúde, né? Por exemplo, se eu pego uma situação dessa, eu vou sentar com o meu cliente, com o enfermeiro, e vou analisar essa situação para colocar, por exemplo, no contrato uma cláusula ou mesmo no termo de consentimento, deixando claro que você é um enfermeiro que vai aplicar a técnica, que vai aplicar o tratamento, que o outro profissional que divide o consultório ele não tem nada a ver com esse tratamento, ou se ele tiver uma parte a ver, especificar qual que é a parte, sabe? Porque tem que ser tudo muito específico. Específico para o paciente, específico para o tratamento que ele vai receber e para o meio, as condições em que ele vai receber esse tipo de tratamento. Então ficou a lição do dia de hoje. Se por acaso você está usando aí um termo de consentimento genérico e já entregou para vários pacientes, saibam que eles ainda podem acionar vocês e aí vocês têm que ter uma boa advogada para proteger. Espero que tenha um bom registro no prontuário, porque se você não tem um registro no prontuário, se você não tem um termo, olha, tem que rezar para ter um bom anjo da guarda, porque proteção nenhuma, né? Exato. E assim, o termo de consentimento ele muda, tá? É, as minhas clientes, elas me vêm com queixas, com situações por exemplo, geralmente no pós-atendimento, me relatando alguma coisa, o paciente ele tá me mandando mensagem por isso, aconteceu aquilo, daí eu fico, opa, então a gente tem que ver por que que o paciente gerou essa demanda, o que que tá acontecendo, né? Por exemplo, semana passada minha cliente me mandou um WhatsApp e ela falou assim: Olha, doutora, eu fiz o procedimento e o retorno da paciente era em 15 dias, a paciente não voltou em 15 dias e tá 3 meses depois me pedindo o retoque do procedimento.
Aí eu falei, opa, a gente tem que se atentar para colocar uma cláusula bem certinho, né, em negrito lá, falando que depois desses 15 dias você perde direito ao retorno. Então, o seu termo de consentimento, o seu contrato de prestação de serviço, ele vai mudando, porque o advogado ele vai adequando a sua prática clínica. Então, é super importante se atentar para isso. Até porque, né, Jaqueline, as tecnologias vão mudando, né? Vão avançando, novos procedimentos vão aparecendo. Na área da saúde é tudo muito rápido a velocidade, né? Então você faz um protocolo hoje, mês que vem mudou, lançou um novo produto, um novo equipamento, aí você tem que adequar o seu contrato, adequar o tempo, né? Isso é muito, muito comum. Isso. Exatamente. E sempre tem uma advogada do seu lado. Eu acho que também fica isso, né? É enfermeira, né? E Exato. enfermeira. Aham. Que... Exato. Como o Marcelo falou ali no começo, né? O enfermeiro ele ainda não tem essa prática de colocar na sua precificação, nos custos do seu consultório, da sua clínica, a parte de assessoria jurídica. Mas eu acredito que realmente é muito por causa dessa situação de que até pouco tempo o enfermeiro ele não tinha muito essa atividade empreendedora. E os riscos, as situações, elas vão aparecendo à medida que mais e mais pessoas, mais enfermeiros, profissionais de enfermagem vão empreendendo. E uma coisa que com certeza vão descobrir é que muito mais vale uma assessoria, uma prevenção, ter documentos adequados do que futuramente você sofrer por causa de alguma dessas. De, algum, alguns desses lapsos jurídicos, tá? De não ter se atentado a isso. O famoso barato sai caro, tá? Lá no final, se acontecer alguma coisa, e olha, eu, assim, com as minhas clientes, toda semana, o meu WhatsApp, ele é cheio ali na assessoria, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ai, meu Deus, mas ainda bem que eu tô com o termo de consentimento aqui. Eu entreguei o termo de consentimento. Aí eu pergunto, assinou? Leu direitinho? Foi junto? Né? Pra também ir chamando a atenção do enfermeiro para essas situações. Mas as coisas mudam muito rápido, as tecnologias vêm, são novas situações e tanto o enfermeiro quanto o advogado tem que estar muito ligado para acompanhar esse processo evolutivo que é muito rápido. Uma pergunta aqui, tá? Do Rafael. Já vi algumas publicações que colocam a seguinte informação quando publicam fotos de pacientes. Foto autorizada pelo paciente. Está correto isso? Assim, ó, não tem a necessidade de colocar foto autorizada pelo paciente, porque se a foto está ali, eu entendo que a foto foi Esperamos. autorizada através de um termo de uso de imagem pelo paciente, né? Então, sempre que eu vejo essas situações de a foto autorizada pelo paciente, eu acho que é mais para evitar os julgamentos da internet, tá? Mas olha, tá postando foto que não poderia, tá postando foto do paciente, tá postando foto do acompanhante. Nesse sentido, eu acho que é mais para evitar esses julgamentos de internet, porque necessidade realmente não tem. Mas não é proibido também, né? Caso. Não, não é Não proibido, é mais pode a por isso. pessoa colocar aquilo ali de um trato de boca com o paciente. Isso não, Exato. não pode. Uhum, exato. Tem que ter o documento jurídico e como você bem destacou, o paciente ele pode revogar essa autorização a qualquer tempo sem nenhuma motivação. Ele não precisa explicar os motivos. Doutora Jaqueline, fazer uma pergunta. Eu posso estar num único documento, por exemplo, fazer um termo de consentimento parecido, mais robusto, onde eu coloco lá, esclarecer para o paciente objetivos do tratamento, que pode acontecer, riscos, benefícios, colocar lá, dizer que colocar o direito de uso de imagem, de todas as orientações, cuidados, colocar para evitar que tenha vários documentos, você condensar isso em um único documento, ter todas essas. Juridicamente, eu não aconselho a condensar vários documentos em um só.
tá? Termo de uso de imagem é uma coisa, termo de consentimento livre e esclarecido outra, até para evitar que esse termo de consentimento, que tem que ser específico, possa ser visto pelo juiz como algo genérico ou como algo muito abrangente. Hum. É bem comum, né? O pessoal colocar tudo num só. Na verdade, a Bem comum. maioria, né? Uhum. Tá tudo no mesmo. É. Mas assim, na prática, a gente vê muito e até entende a motivação, mas eu não estou pensando na prática, eu estou pensando no que vai acontecer lá no judiciário, se esse termo de consentimento ele for utilizado para o que realmente ele deve ser utilizado, né? O paciente se sentiu lesado, sem o direito à informação, vai lá, procura o judiciário e o juiz ele vai olhar para isso, ele quer saber se o documento é específico para aquela situação, ele vai olhar para que serve um termo de consentimento livre e esclarecido em relação ao paciente, aquela especificidade. Então, eu acho que colocar muitas cláusulas que fogem ao propósito do termo de consentimento, acho que pode prejudicar. Então, juridicamente, eu não aconselho. Muito bom. Pessoal, a doutora Jaqueline, ela é professora do nosso curso Empreender, ela faz parte, né, do grupo de professores especialistas que estão ali. E é muito especial porque ela também é enfermeira, como a gente já comentou aqui, né? Então, ela consegue ter essa visão também holística, toda essa questão da área da saúde, ela já passou pela assistência dos enfermeiros. Então, acaba que isso é muito, muito legal também por isso. E ela tem um módulo lá, a questão, a parte jurídica do nosso curso de empreendedores, é a doutora Jaque que dá esse módulo pra gente. Inclusive, quem quiser, né, uma assessoria, né, de questões de contratos, de questão de termo, você faz esse atendimento, você como é que a gente pode chegar até você, Jaque? Olha, qualquer dúvida sobre a live de hoje ou qualquer situação, eu tenho o meu e-mail, o meu WhatsApp, tudo que ficou disponível lá no curso. Posso deixar aqui depois também, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar ali no inbox da Movin. E mas é nesse sentido, se for comigo, se for com qualquer outro advogado, qualquer outra pessoa, procure alguém especialista na área da saúde, alguém que tenha essa formação, para realmente ficar atento aos aspectos que permeiam a atividade, o exercício profissional da enfermagem. Ter os seus documentos, a sua prática, ela vai ficar mais orientada nesse sentido. Caiu e voltou. Tentei, foi só a conexão que caiu. Tô de volta. Então, eu estava aqui falando, Marcelo, que quando você tinha saído, que a Jaque, que a doutora Jaque está no nosso curso, com o módulo jurídico pertence a ela, né? Então, que ela faz toda essa questão de explicar o que realmente deve ter no termo de consentimento, o que realmente deve ter no contrato, o que deve ter nesses documentos, né? Que é importante para você ter a segurança do que deve ter no documento, mas obviamente, se você precisar construir um, como ela já falou, a importância de procurar, né, no apoio de um advogado, essa questão jurídica para construir o seu documento, né, para não ter nenhuma implicação jurídica, né? É importante isso. Vai que você é aluno da Educamove, né, do curso aluno da doutora Jaqueline, já negocia ali uma assessoria com ela, né? Professora, fui seu aluno lá, me deu um desconto aí para o canal e tal, nunca se sabe, né? E Já no mundo tá. do empreendedorismo, a gente tem que aprender a negociar. O poder da negociação faz parte. Então, vocês serão, com toda certeza, muito bem assessorados. Doutora Jaqueline é uma pessoa incrível, de uma inteligência sobrenatural, absurda. Devo confessar para vocês que quando eu comecei a ver as aulas, me deu um desespero de, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Vai Dá dando um desespero, gente, dá. Quando vocês assistirem a aula dela, vocês falem pra gente, dá um desespero, porque ela explica e a gente começa a ver, nossa, tá tudo errado, nossa, tá tudo errado. Eu, E aí dá eu já revisitei os meus documentos diversas vezes, você não tem ideia. Vai me dando desespero. E aí eu digo, não, será que está certo? Enfim e tal. Mas é importante a gente estar antenado, né? Até para as mudanças que acontecem, não só na enfermagem, não só nas nossas resoluções, como até na a questão jurídica mesmo. Pode mudar o Código Civil, Código de
de Defesa do Consumidor, e a gente não tem como acompanhar. Então, uma assessoria jurídica, ela é importante para você também estar contemporâneo com as coisas que vão acontecendo, né? Porque nada é estático, tudo muda a tempo e a hora, inclusive a lei, né? As leis no Brasil. Pessoal, tem alguém com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Aproveita que a doutora Jaqueline está aqui e aproveita esse espaço e tirem as suas dúvidas com relação ao que vocês tiverem aí. Não sei como é que se já tem gente empreendendo, se não tem, se alguém querendo começar. Aproveitem aqui o espaço, que agora é a hora. Até já fizeram ali, a gente já viu se eu esqueci, pulei alguma coisa. Teve bastante gente que hoje passou pela nossa live. Muito obrigada. Pode ser até no primeiro momento meio assustador, né? É muito Bastante informação, elogio, né? viu? Mas a gente tem que deixar vocês cientes de que a gente precisa empreender com responsabilidade, né? E com responsabilidade técnica e com responsabilidade legal. Isso é extremamente importante. Então, doutora Jaqueline, foi magnífica a sua explanação, extremamente esclarecedora. Além de uma excelente enfermeira, de uma excelente advogada, você tem uma oratória brilhante, característica importante para um bom advogado, claro. E falou com uma linguagem muito acessível, muito convidativa, eu acho que isso é muito importante. E de fato com uma propriedade de quem vive, né? De que não está falando porque leu, você vive isso na sua prática. E é isso que nós da Educamove, dentro do empreender, né, Juliana, a gente teve esse cuidado, esse carinho de trazer para o nosso curso pessoas que vivem o cotidiano daquilo que a gente está querendo fazer. Né? Eu digo que é matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta. É nesse sentido. É do começo ao fim mesmo, na mão. E nós, na Educamoving, não vamos ensinar o caminho das pedras para ninguém, porque se ensinar o caminho das pedras, vocês podem tropeçar nas pedras. A gente já tirou todas as pedras do caminho para que a trajetória seja mais leve e mais fácil de você chegar onde você pretende chegar. Esse é o nosso maior objetivo. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar essa live de hoje. Muito obrigada, doutora Jaqueline, por ter aceitado participar da nossa live, por trazer bastante informação. Foi muita coisa muito importante, rico de conhecimento, né, Marcela? Com certeza. Olha, eu E que agradeço o convite para participar desse curso da Moving. Tanto o Marcelo quanto a Juliana são pessoas extraordinárias e com certeza é um curso completíssimo. No dia que eu estava gravando, eu vi as gravações do Marcelo, eu vi as gravações da Juliana, eu acompanhei, eu fiz os contratos de prestação de serviços educacionais, então eu sei que tem contador, que tem aula para responsável técnico, que tem, nossa, de vigilância sanitária, vigilância de tudo. Tudo tem nesse curso. É um curso completíssimo, com professores renomados, né, do Brasil inteiro. E para quem quer empreender, realmente não tem como deixar passar, né? E daí tem a minha partezinha lá sobre os aspectos jurídicos que eu considero muito importante também para empreender com segurança. E quando forem ver as aulas, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou disponível para conversar, para tirar essas dúvidas. Eu agradeço muito o convite para essa live e só sucesso para esse curso da Moving. oba, amém. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigada por ter participado, ter ficarem Tchau. aqui com a gente. Amanhã tem live de novo, a gente está por aqui. Ai, gente, verdade. Antes de encerrar aqui, amanhã tem live com a doutora Beatriz Amada, que é estomaterapeuta renomada também, que ela tem um consultório de estomaterapia, que ela tem uma fábrica, ela produz produto para pele. Então vai falar também dessa questão, ela dá curso, ela é estomaterapeuta, ela fabrica produtos, então vai falar como é que é empreender nessas áreas. Não percam, amanhã às 8 Ela foi horas. a proprietária da primeira clínica de estomaterapia do Brasil. Uma experiência incrível para compartilhar. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Entendi.